vamos falar um pouquinho sobre objetos proibidos, tá? No Feng Shui. Todo objeto que você não usa em um prazo de um ano, ele significa que você não precisa mais dele. Ele tá lá e você dentro de um ano não usou, então isso quer dizer que você não está usando e ele não está cumprindo com o propósito para que ele foi feito. Então, eu aconselho aqui que você dê um propósito para ele, passe a usá-lo. Um exemplo, a gente guarda muito para as visitas, né? O nosso melhor talher, o nosso melhor jogo de prato, de copo, taças, às vezes até aquela coxa mais bonita, só quando vai vir uma visita. E não, a gente tem que pensar que nós somos as pessoas mais importantes né, aqui e da nossa casa, então todos esses objetos põem em uso. Use você, você é a pessoa mais importante, tá? Não guarde objetos que possam te lembrar de situações tristes ou que te lembrem de coisas ruins, mesmo se for alguma coisa cara. Então, se é alguma coisa que te deixa triste, que te faz lembrar de alguma coisa que te traz uma memória que te deixa melancólica, triste, não use, não guarde, elimina isso, tá? Isso traz uma vibração ruim e que não vai te favorecer em nada. Vasos com plantas mortas ou secas. A gente tem que cuidar, tá? Ficar de olho, que às vezes a gente fica com uma plantinha ali e não percebe e a bichinha secou, tá morta ali e é uma energia parada, estagnada, que tá ali só fazendo mal pro ambiente. Então, tira essa planta, substitui por outra, tá? Espelhos quebrados ou manchados. O espelho, ele nos reflete, ele reflete o nosso ambiente, né? Então, a gente tem que cuidar daquilo que ele vai refletir. Então, se ele tá danificado, ele tá com um problema, ele tá quebrado, ele vai estar refletindo aquilo de forma distorcida, né? Manchada ou quebrada também. Então, é bem óbvio que a gente precisa descartar, tá? Manda consertar, às vezes é uma lasquinha do lado, o vidraceiro ele consegue cortar, ele consegue consertar isso aí. Partes de animais mortos. Muita gente tem ali chifre de veado, pezinho de coelho. Esse é o tipo de coisa que o Feng Shui ele abomina. Né? A gente não deve ter esse tipo de coisa dentro de casa. A gente sabe que os bichinhos eles são seres de vida, né? São criaturas que foram criadas pelo divino, então a gente tem que respeitá-los também. Então ter esse tipo de material em casa, esse tipo de coisa em casa, a gente não sabe o sofrimento que esse bichinho teve, né? Como foi a vidinha dele, se ele foi criado em cativeiro ou não. Então, o ideal é que você não tenha. Para o caso de bolsa de couro, cinto de couro, sofá de couro, às vezes você já tem, não tem como desfazer. Tudo bem, mas você já tem agora a consciência de que tudo que você tem na sua casa, ela tem memórias e que aquilo pode trazer, né, alguma coisa. Então, quando você for comprar, você vai optar em não trazer partes de animais para sua casa. Então, a gente já tem hoje couro sintético, a gente já tem esses objetos que imitam, né? Então, a gente evita esse tipo de coisa no nosso lar, tá? A gente sabe que cada coisa tem o seu propósito e eu acredito que o propósito de um animal não é, ficar ali exposto
ou morrer de uma forma muito triste para que você tenha lá um benefício. Isso não vai te trazer benefício algum, tá? Vamos falar de coisas embaixo da cama. Não devemos ter, porque ficam paradas ali e elas podem estagnar, trazendo uma má influência ou algo ruim. Tudo que fica parado não é legal, e embaixo da cama principalmente, porque é ali onde que você vai dormir, né? Você deita sobre aquela cama, você repousa ali e você tem uma série de coisas, de entulho, de coisas ali debaixo da cama. Mesmo que seja sapatos, a gente também evita colocar. A única coisa que a gente pode colocar debaixo da cama, né? No caso de camas baú, né? Aquelas camas que levantam, são as mais modernas, são toalhas de banho, roupas de cama, que são coisas macias, né? A gente sabe que não tem nenhum problema, nenhuma influência, nada que vá para o nosso subconsciente. Bom, lixo acumulado. Aí você pode falar, mas eu não guardo lixo. Às vezes a gente guarda o lixo sem saber. Quebra lá uma cadeira, quebra um móvel, um quadro, alguma coisa, a gente põe ali no cantinho e fala, depois eu vou consertar, e aquilo fica ali acumulando, ele se torna um lixo porque ele não tem mais uma finalidade. Ou você conserta e coloca cada coisa no seu devido lugar, ou você elimina. Nada pode ficar parado, nada pode ficar estagnado, certo? Relógio parado e calendário antigo. O relógio parado, ele para a sua vida, principalmente se ele estiver em alguma dessas áreas aqui do Paguá, é onde ele vai parar. Então eu aconselho que você troque lá a bateria desse relógio, você mande consertar. Enquanto você descobriu agora que você tem um relógio parado, vai lá e coloca os dois ponteirinhos dele lá no, nas 12 horas e já vai providenciar o conserto desse relógio para você não ter sua vida parada, suas coisas paradas, tá? Calendário antigo é a mesma coisa, você renova ele, põe um calendário novo, porque não tem motivo algum você ficar com coisas que você já passou, né? A gente teve lá todo um ano de coisas para fazer e muitas coisas até você não conseguiu realizar por um motivo ou outro, e você não precisa ficar ali se lembrando que você não conseguiu realizar. Crie lá um novo calendário com novas metas, com coisas novas para alcançar, ok? Objetos quebrados ou incompletos. Tem lá um jogo de taça, um joguinho de, de enfeites, uma composição, quebrou um, vai lá e compra e completa, não deixa ele incompleto. Quebrou o objeto, você vai consertá-lo, ele vai ficar com um aspecto, com a aparência de remendado, pode jogar fora, tá? O ideal é que ele fique com aparência de novo, de renovado. Você pode dar um novo sentido para aquilo que está incompleto, para aquilo que está quebrado, desde que aquilo pareça que é novo, que é completo. Tudo que você não cuida, você manda para o seu subconsciente uma mensagem de que tá ali, tá bom, tá ali nos meus olhos, tá beleza, mas ele tá quebrado, ele tá incompleto. Então, cuida do seu subconsciente, tá? Então, mantém tudo em perfeita condição. Roupa remendada e em mau estado. É a mesma coisa que você tá mandando pro seu subconsciente que você precisa daquela roupa remendada, que você tá sempre remendada e que você tá ali em mau estado. Então, eu digo para você que você não precisa, você pode jogar fora. E eu falo jogar fora porque você deve dar para outras pessoas, você deve doar
somente coisas boas. Você quer receber coisas boas, você quer ter coisas boas, você doa coisas boas. Então, essas roupas que você for comprar, ou que você for adquirindo aí, que sejam doadas. Sempre que você adquirir uma coisa nova, você tira uma outra e doa, para você abrir espaço e abrir caminho. Não fique com nada remendado em mau estado, tá? E aí você nunca vai ter nada remendado em mau estado para doar também. Isso aí é uma lei da prosperidade. Vamos falar um pouco de espelho. Os espelhos, eles são muito importantes para as curas de Feng Shui, mas se eles são usados de uma forma que errada, eles também trazem bastante transtorno. Então, espelhos não podem ficar na frente e nem refletir a imagem de pessoas dormindo. Se você tem esse espelho aí refletindo, você deitada na cama ou alguém deitado na cama dormindo, cobre esse espelho à noite antes de dormir. Se você sente que tem um sono cansado, você dorme e dorme às vezes a noite toda, mas acorda como se não tivesse dormido bem, o seu sono não foi reparador, um dos motivos pode ser esse espelho aí no seu quarto, tá? Então faz um teste aí, coloca aí um cobertor, uma mantinha, cobre ele e vê se melhora, tá? A gente tem algumas explicações, tá? Que os chineses falam sobre o espelho, que a gente, quando dorme, o nosso corpo, o nosso espírito, ele sai, né? E vai passear aí, né? Nessa parte astral. E se ele se vê ele no reflexo ali do espelho, ele assusta e volta muito rápido pro corpo, onde provoca aí alguns sustos, insônias, pesadelos na pessoa que tá ali deitada dormindo. Uma outra também explicação é que se você tá lá dormindo tal, você acorda, às vezes você não acorda muito bem, não teve um sono muito reparador ali, tá meio cansada, e a primeira coisa que você vê ali é o seu reflexo de uma pessoa que tá levantando ali, não com muito vigor. Então, a gente evita, né, os espelhos no quarto, principalmente em frente à cama onde tem alguém dormindo. Não coloque espelhos em frente à mesa de trabalho ou nas costas de quem está trabalhando, senão o cansaço volta para você. Tá? Aí você tá trabalhando e você tá dobrando aí a sua atividade, você tá dobrando tudo, então você vai estar trazendo de volta todo um cansaço. Espelhos desbotados, danificados e gastos ou quebrados terão um efeito negativo e devem ser trocados. Já falamos sobre isso, né? E é isso mesmo. Um gatinho miou aqui. A borda do espelho nunca deve ser cortante. Eu sei que tem pessoas que gostam desse estilo rústico, né? Mas a gente tem que cuidar do nosso subconsciente. Por mais que a gente sabe ali que não vai cortar nem nada, mas o nosso subconsciente está sempre cuidando para que tá sempre avisando pra gente que ali pode acontecer algum acidente, ali a gente pode se machucar e a nossa mente tá sempre tentando nos proteger. É como uma mesa de vidro, que diferente da de madeira, a gente sente um pouquinho mais de segurança, porque você entra na mesa de madeira, se você tá com uma saia ou com as pernas à mostra, mesmo de bermuda, você fica até que confortável, porque a mesa ela vai cobrir, ela não vai ver. Agora uma mesa de vidro, ela é transparente, você toda hora você vai estar se ajeitando ali a tua saia ou a tua bermuda, se preocupando se tá cruzando a perna ou não. Então é uma mensagem de desconforto, né, que você manda para o seu subconsciente. No caso do espelho,
é aquela parte cortante, o teu subconsciente vai estar sempre dizendo para você que você a qualquer momento pode se cortar ali, então ele não serve. Nunca use espelhos muito baixos que cortem a parte de cima da cabeça. A maioria das pessoas que usam dessa forma sente muitas dores de cabeça, então evita, né? No Feng Shui, os espelhos quanto maiores é melhor. Então, quanto maior o seu espelho, melhor para você. Evita aqueles espelhos que fazem tipo um mosaico, que eles quebram muito a imagem. Isso é muito ruim para o Feng Shui, tá? Pequenos espelhos lado a lado, usados para decoração, são um verdadeiro pesadelo para o Feng Shui. É um exemplo que eu dei agora, que é o mosaico, o famoso mosaico, né? Se ele é usado unicamente para reflexão, né? Para refletir luz, como por exemplo esses de discoteca, tudo bem, eles são bonitos, eles podem ser usados apenas para essa finalidade, tá? Espelhos na sala de jantar para refletir os alimentos que estão sobre a mesa. Isso traz prosperidade, nem preciso falar muito, né? Isso é muito conhecido no Feng Shui e realmente você duplica ali, né? Multiplica ali com a imagem. Isso é muito bom. Na cozinha, o espelho deve refletir as bocas do fogão, pois a chama simboliza a prosperidade financeira. Então, se você tem a possibilidade de colocar um espelho ali atrás do seu fogão para refletir essas bocas, é muito bom. Você só vai multiplicar aí essa prosperidade, certo? Falamos um pouco de espelho. Agora a gente vai falar um pouco sobre a metafísica da casa, começando por portas e janelas. Eu vou começar aqui falando que o mínimo que a porta ela deve abrir é de 90 graus, tá? Então você tem que tomar muito cuidado em não ter nada atrás dessa porta, nada que impeça essa passagem, porque são pelas portas que entram a energia vital, tá? Portas entulhadas ou com entradas difíceis ou bloqueadas, elas revertem em sinais energéticos nos moradores, do tipo problemas respiratórios. Então você pensa aí que pela porta vai entrar, né, essa energia, ela também entra, simboliza como se entrasse o ar, então você pode ter aí problemas respiratórios, tá? Isso relacionando também com dificuldades em relacionamentos, que também tem a ver com essa fluidez, né? Essa passagem de pessoas. Parte elétrica. Lâmpadas que queimam, painéis de entrada de energia e caixa de disjuntores são equivalentes nas pessoas ao intricado sistema nervoso e todas as suas ramificações. Aí, no caso, esses fios que ficam expostos aí, né, as lâmpadas que queimam, todos esses problemas na casa implicam em proximidade de novos problemas, de problemas com pessoas. Então, você precisa ficar atenta aí, porque ela é como se fosse o sistema nervoso, tá? Então, tem que ter uma atenção também com essa parte. Sistema de água e esgoto. A casa relaciona-se com o sistema de fluidos das pessoas, tá? Sangue e linfa. Então, o entupimento na casa pode significar um problema de bloqueio nos líquidos das pessoas. Metafisicamente, mostra um comportamento controlador de pessoas que não sabem delegar, que são perfeccionistas, teimosas e que não fluem
e nem deixam fluir naturalmente, tá? Fisicamente, tá? A gente falou agora metafisicamente. Fisicamente, haveria perigos de infarte, derrame, problemas cardíacos ou cerebrais em pessoas que moram em casas que apresentam esses tipos de problema de água e esgoto, tá? E é claro que para cada nível de situação resulta um nível de problema e seus efeitos. E assim, só acrescentando um ponto aqui, que quando a gente não cuida de vazamentos e de goteiras, a gente também manda uma mensagem para o universo que a gente não precisa daquilo, né? E um desperdício de água, que a água é algo essencial, que é algo mais maravilhoso que a natureza, uma das coisas mais maravilhosas que a natureza nos dá, quando você deixa desperdiçar, ela entende que você não precisa daquilo e a água ela também ela tá junto ali com a parte financeira também. Por isso a gente precisa ter fluidez de água, né? Mas não o desperdício dela. Cozinha. Representa a mutação, é na cozinha que a gente prepara os alimentos que nutrem o corpo e a alma. E lá, é lá que transformamos os nossos componentes em alimentos. Nem preciso dizer que a cozinha para os chineses é como se fosse ali a parte mais importante do castelo, né, da casa.